a Miss Mason chama a nossa atenção desse erro de excesso e, na verdade, a nossa presença exercida de uma forma com uma autoridade viva, ela educa bem mais do que a gente sempre falando, sempre em cima, sempre tentando ter certeza de que eles estão aprendendo tudo, né? E então, vamos conversar um pouquinho sobre a natividade magistral, porque ela vai trazer várias. Eu estava pensando numa palavra, né? Eu penso assim, na nossa atmosfera, naquilo que está emanando da gente. São várias atitudes nossas que a gente precisa refletir, né? A gente já falou que a inatividade magistral não é negligência, e isso também exerce que nós estejamos presente, né? De mente, pensando, se preparando, selecionando aquilo que a gente vai servir para os nossos filhos, tanto na alimentação, né? Nutrir o corpo físico, quanto a alimentação da mente, né? Mas a gente precisa resistir esse impulso de tomar o lugar do aluno, porque ele precisa fazer esse ato de aprender, ele precisa trabalhar naquilo que ele está recebendo. E exatamente o oposto daquele controle constante e agitado. E a Mason vai chamar isso, como a Janice falou, de uma passividade sábia. E aqui tem uma reflexão, né? uma analogia. É como se um jardineiro que preparasse o solo. Ele rega, mas ele confia que a semente vai germinar. Ele não abre todos os dias a semente para ver se ela está crescendo, mas ele simplesmente faz a parte dele, né? Ele rega e o Senhor dá o crescimento. Ele é fiel naquilo que ele foi chamado para fazer. Então, quando a gente sai dessa atitude de ansiedade, de querer controlar tudo e entra nessa atitude de vou fazer a minha parte, vou cooperar com o Espírito Santo, vou buscar entender, estudar, aprender para saber como que eu vou educar os meus filhos, a gente vai ser esse jardineiro que vai regar e vai confiar que a semente está crescendo. Então, uma das características da inatividade magistral é ter essa autoridade silenciosa, com bom humor e com confiança nos nossos filhos, com fé. Eu acabei me delongando aqui, não sei se tu quer trazer algumas ideias sobre isso, Janice, né? Mas a Schaut fala, né, que ao deixar sabiamente e propositalmente de intervir é a melhor parte da educação. Repetindo, vamos repetir isso. Exatamente. Eu acho que essa parte você precisa pausar o episódio, volta, escuta a Mari falando de novo, anota e cola na geladeira, cola no guarda-roupa, cola no mural ali de aula, para que você lembre, né, que deixar de intervir é a melhor parte da educação. E essa passividade sábia é você saber quando agir e ainda mais saber quando não agir. Por exemplo, né? Nós somos muito ansiosos em ensinar as coisas para as crianças e nós vemos isso, né, Mari, das mães aqui do CMC, dentro do Charlotte Mason em comunidade, que é o nosso currículo para famílias que seguem o método de educação de Charlotte Mason, desde a pré-escola até o ensino médio. E as mães chegam ali e às vezes a criança faz uma pergunta durante a lição e aí elas já querem contar toda a história de Roma em uma pergunta que a criança fez, né? Ou a criança fez uma pergunta durante o almoço e a mãe já quer explorar toda aquela base química daquele elemento na resposta que ela quer dar para a criança. Qual que é o problema disso, tá? É que você não está permitindo que o seu estudante aprenda. Você está digerindo as coisas para ele. Agir com essa passividade, sabe? É você saber quando não agir. Qual que é um elemento que, lembra que a gente falou no episódio passado, né? Vivemos de admiração, esperança e amor. Qual que é um elemento da admiração para o estudante amar aprender, amar buscar conhecimento? É a curiosidade. E se você dá todas as respostas para o seu filho de imediato, você mata a curiosidade dele. Tanto que ele pergunta, você responde. Você vai para o Google, se não sabe, vai para o YouTube, vai para o ChatGPT, mas responde. E você não deixa aquele senso dele de eu quero descobrir isso, eu quero aprender sobre isso. Muitas vezes na lição de aula, o timer toca e aquela lição está fluindo. E aí você quer ficar ali porque está muito boa.
Às vezes você pode ficar mais uns minutinhos, 1, 2, 3 minutinhos ali, mas não mais 15, 20 minutos, que é o teto da lição, explorando aquele assunto. Por quê? Você vai deixar de agir com essa passividade sábia, surfando nessa onda ali. Ah, mas a criança quer aprender. Se ela quer aprender, grava isso, gente. Se ela quer aprender sobre isso, a melhor coisa que você pode fazer é deixar para a próxima lição, não hoje. Por quê? Porque ela vai vir para a próxima lição. É hoje que a gente vai aprender sobre aquela coisa. Ela já vai chegar animada. Você quer que o seu filho ame aprender, mas você mata a curiosidade com esse excesso de hiperatividade, de querer responder todas as coisas. Inclusive, me veio um exemplo na cabeça quando o meu filho mais velho, a gente estava em pré-álgebra e a gente chegou na parte dos números negativos e ele teve, assim, muita dificuldade, porque ele não conseguia, na cabeça dele, ele é uma pessoa super da lógica, assim, ele tem um pensamento abstrato incrível. Mas foi um degrau que a gente teve que subir no tempo dele. E eu lembro conversando com um pai mais velho, talvez você já tenha ouvido esse nome, o Art Middlecoff, um amigo nosso. Eu relatei para ele e ele falou: Isso é importante, tu não precisa. Porque aí eu fui atrás de YouTube, fui atrás, eu tentar achar várias formas de ensinar para ele, de mostrar, porque eu fiquei com aquela ansiedade. Eu não exerci a passividade sábia, confesso. Mas o Art me falou, isso é importante, que ele fique ali naquele, sabe, pensando e tentando descobrir. E é ok, às vezes, a pessoa sentir uma, não digo uma frustração, assim, não era uma frustração ruim, mas algo de entender que às vezes eu não vou conseguir ter a resposta na hora. Eu vou ter que trabalhar para ter aquela resposta, entende? Então, se a gente dá tudo de mão beijada, eles também vão achar, eu não preciso trabalhar para obter essa resposta. Então, eu deixei ele, eu continuei as lições do jeito que eu já, né, que a gente já via fazendo. Eu resisti à urgência de botar ele na frente do computador e assistir 30 YouTubes ou Khan Academy, mas eventualmente ele entendeu, fez sentido, ele se conectou com aquela ideia, ele se relacionou com aquela ideia e fez todo sentido para ele.